Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo que celebramos a Ascensão do Senhor. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 24, versículos de 46 até o 53, que nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo o Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui diante da conclusão do Evangelho de Lucas. Evangelho este que nós hoje em dia datamos o seu final de redação ali por volta do ano 80 depois de Cristo. Mas aí, vamos lá analisar algumas questões. Jesus falou o seguinte, né? Assim está escrito: O Cristo sofrerá, ressuscitará, no seu nome serão anunciados. Ele começa a citar um grande trecho. Muita gente pode pensar que deve ter algum momento lá no Antigo Testamento que tenha versículo por versículo que ele fala. Na verdade, os estudiosos são unânimes em mostrar que não tem nada exatamente igual ao que está aqui. Mas nós temos alguns relatos do Antigo Testamento que constroem exatamente isso aqui. Por exemplo, Isaías 53, versículo 5 e versículo 11, Salmo 16, versículo 10 e Oséias capítulo 6, versículo 2. Ou seja, muitos relatos do Antigo Testamento mostravam, sim, essa ideia de um ressuscitamento dos mortos ao terceiro dia, um sofrimento do Messias, também a ideia de conversão, a ideia de ser testemunha. Tudo isso aqui o Antigo Testamento meio que já preparava. Agora, alguns elementos que vão ser interessantes para a gente é, por exemplo, observar no versículo 47 que a centralidade da pregação ela permeava-se em dois pontos: conversão e perdão dos pecados. Eu quero trazer um elemento bem legal para vocês. Eu estava, antes de gravar esse vídeo, acessando aqui o Instagram e eu vi uma notícia bem interessante que eu queria chamar a atenção, de que o número de católicos, especialmente adultos, que estão buscando serem batizados está aumentando cada vez mais. Teve até um dado que mostrou que na França, se eu não estou enganado, dobrou do ano passado para cá já a quantidade de pessoas que buscaram serem batizadas já enquanto adultos. Inclusive o número de jovens também está começando a aumentar. Interessante é que a gente está vendo uma frieza por parte de muita gente e por aí vai, mas ao mesmo tempo a conversão está acontecendo. Eu fico me perguntando, o tema de conversão, o tema de mudança de vida, está sendo permeado em nossas pregações, homilias, discursos? A mudança de vida, porque muitas e muitas vezes o que atrai pessoas para poder vir para a nossa igreja, amados irmãos e irmãs, não é a beleza arquitetônica, não é um ministério de música que toque bem ou toque mal, e não é a roupa que nós usamos, mas esse de fato em nosso coração tem conversão. Eu até fui olhar algumas falas, de comentários, por exemplo, de uma mulher que ela fazia um desabafo. Ela dizia assim: olha, eu estava desacreditado na igreja, mas porque eu escutei a fala de um padre X, um padre Y, o papa tal, o bispo tal, isso também me ajudou a querer agora voltar para a igreja e me tornar católica. É o que eu estou querendo dizer. Nós somos vitrines. Nós somos o Cristo que muita gente tem acessado ultimamente. Então, se nós buscarmos de fato em nossa vida termos um coração convertido, uma vida convertida, isso atrai gente. Segundo elemento importante é a ideia do perdão dos pecados. Gente, a Igreja Católica é uma grande borracha capaz de poder apagar todas as mazelas. Isso, obviamente, através do sacramento da confissão. E muitas vezes os nossos confessionários estão vazios. As pessoas não procuram a confissão. Sabe por quê? Porque o pecado parece que saiu do foco, né? A ideia de que parece que não existe mais pecado, ninguém mais peca, então ninguém mais quer experimentar a misericórdia de Deus. É errado tudo isso. A misericórdia tem que ser a chave central
da nossa caminhada enquanto igreja. Porque de fato viemos até a igreja para receber e beber da misericórdia do Pai. Mas, continuando, no versículo 48, diz de modo muito claro: vós sereis testemunhas de tudo isso. O ser testemunha de Cristo não é convite. Jesus não convida ninguém a testemunhar. Jesus manda. E é interessante, né? O fato de que ele manda é, primeiro, que ninguém pode recusar. É preciso ser testemunha. Segundo, se Jesus manda é porque não é fácil. Não é fácil testemunhar o Senhor. Não é fácil anunciar a sua palavra. Quem disser que é, está mentindo. Por esse motivo que nós recebemos a força do alto para nos ajudar. Depois no versículo 49, ou melhor, depois no versículo, aqui na anotação que eu estou usando não aparece, né? Mas a gente percebe aqui que eles têm que esperar, se preparar. Por isso que aqui diz o texto que Jesus pede para que eles possam voltar para Jerusalém com clima de alegria. Eles ficam no templo, mas é preciso que eles permaneçam na cidade até que sejam revestidos da força do alto. Por que permanecer na cidade um tempo? Toda missão requer espera e preparação. Às vezes a gente esquece a importância, por exemplo, da formação. Às vezes a gente esquece, por exemplo, da preparação de uma vida de oração antes de ir para a missão. E tem gente querendo ir para a missão de todo jeito. Mas não é esse o convite que a igreja nos faz. É preciso ter uma preparação ordenada. É preciso ter uma missão bem articulada para que anunciemos de fato o Senhor. Mas, quero pontuar uma coisa para vocês. A missão sempre começa com o olhar voltado ao alto, mas com os pés no mundo, com os pés no chão. A ascensão, no final das contas, é envio. Por isso que esse domingo ele nos provoca a essa grande missão de anunciar Jesus. Eu já fiz isso aí na primeira leitura, né? Vou fazer também na segunda leitura, vou fazer no Salmo, mas eu quero questionar vocês para terminar o vídeo. Como é que está o nosso estado de missão? Né? Estamos em estado permanente de missão? Ou será que a gente só faz missão quando chega no mês de outubro, porque aqui no Brasil, tradicionalmente, é o mês missionário? Será que a gente busca se preparar sempre para estarmos prontos para responder ao mundo quem é a razão da nossa esperança? Será que nós estamos entendendo que testemunhar o Senhor é um mandato do próprio Cristo? Será que a gente tem entendido que a nossa missão é anunciar Ele, a nossa vocação é essa? Ou será que parece que a gente está esquecendo do que viemos ao mundo? Que à luz desse Evangelho, amados irmãos e irmãs, possamos refletir melhor sobre a nossa missão e que entendamos, né, que o próprio Jesus enviou o Espírito Santo para que nos dê forças para assim melhor anunciarmos a sua palavra. Que Deus te abençoe, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.